detalhes dessa lei. A gente conversa agora via Skype com o professor e economista Otacílio Moreira. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Luana, bom dia, Renata, e a todos os amigos aí de Rondônia, né, antenado aí no programa Câmera Mais. Exatamente, né, tendo em vista com um número muito elevado de reclamação por parte de micro e pequenos empresários que são fundamentais para a economia do país, né, em razão da dificuldade de eles obterem crédito durante esse período de pandemia para manter suas atividades quando a gente retornar à normalidade, né? O Senado Federal propôs aí um projeto de lei para dar um crédito especial com juros bastante simbólicos e com garantia por parte do governo federal para esses tipos de empreendimento, né? Que sofre bastante, são os que mais sofrem. Eles têm uma taxa de sobrevivência muito curta por sofrer uma concorrência muito forte com grandes grupos, né? Grandes empresas e também até de forma desleal que a gente vê em alguns setores aí. Então, tendo em vista essa situação, o Senado fez uma proposta de lei, apresentou para o governo federal, que vetou alguns pontos que a gente vai falar aqui já, né? Mas é fundamental. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil nós temos aí mais de 12 milhões de micro e pequenas empresas, né? Que empregam no setor formal mais de 52% dos trabalhadores no país. Olha só a representatividade. E contribui com mais de 25% do PIB do país. Então, é um setor fundamental, né, que tem lá suas fragilidades, tem um risco muito grande, vinha sentindo dificuldade de pegar dinheiro emprestado para pagar salário dos trabalhadores, para pagar alguns custos fixos aí que não pararam durante a paralisação das atividades econômicas, água, energia, entre outras atividades, para recompor o estoque, né, quando a economia voltar ao normal, né? Então, é uma medida fundamental, né, que o Senado criou, o governo sancionou com algumas restrições aí. Não sabemos como é que vai ser essa questão, principalmente a carência, né? Foi dada uma carência aí para eles começarem a pagar, mas o governo federal acabou vetando. E como que vai funcionar, então, essa lei, né? O que foi vetado aí? Então, Luana, essa lei ela já foi aprovada hoje, a Lei 13.999. Como houve vetos, voltará para o Congresso Nacional, tá certo? Ela já era para começar a valer a partir de amanhã, mas aí tem um secretário lá do governo, Afif Domingos, que falou que ainda depende de regulamentação, ou seja, como ela vai funcionar corretamente, né? Então, a partir de semana que vem, basicamente ela terá 3 meses de funcionamento. Os micro e pequenos empresários que se enquadrarem nessa situação, estiverem com dificuldade, né, sem restrição de crédito, né, ou seja, ela já não tem nenhum problema lá com os bancos, tá certo? Vai poder acessar esse dinheiro. Para a microempresa é até 30% do faturamento que elas tiveram no ano passado, ou para quem iniciou o ano passado, a média dos meses de faturamento que ela teve durante a sua existência no ano passado, né? E para o microempresário também, poderá chegar até, para o pequeno empresário também, ela poderá chegar esse empréstimo até R$108 mil para microempresário e até R$1.400.000 para, até 108 mil para microempresário e até 1.400.000 para o empresário de pequeno porte, tá certo? O que foi vetado aí pelo governo federal foi justamente esse prazo de carência, que era de 8 meses, o governo vetou. Imagino eu que a regulamentação da semana que vem vai estabelecer um prazo de carência, né? O governo justifica essa carência aí por poder prejudicar o próprio programa, né? Os bancos poderiam ter restrições em emprestar, porque vai demorar 8 meses para receber a primeira parcela e poderia ter problema de caixa para outras operações. Então, nós poderíamos ter problema nesse sentido, né? O outro veto aí nesse sentido que o governo fez foi a prorrogação, né, foi pedida pelo Senado Federal, uma prorrogação de 180 dias dos prazos de parcelamento que esses micro e pequenos empresários têm com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, lá quem tinha problema lá com a Receita Federal, devia algum imposto federal e não pagou e parcelou, né? Foi pedido pelo Senado Federal uma nova prorrogação por 180 dias. E aí o governo federal argumentou que havia aí possível renúncia de receita e vetou essa parte, né? Até condizente. Agora, quem comprovar que uma outra parte que foi vetada aí é que
pedia, por exemplo, que se emprestasse, garantisse a oferta do crédito para esses micro e pequenos empresários que já tinham alguma restrição com as instituições financeiras. E aí o ministro Paulo Guedes recomendou e o presidente vetou essa parte aí, tá certo? Mas quem comprovar que teve dificuldade devido à pandemia, né, tanto com restrição fiscal quanto com restrição a crédito, né, poderá pegar assim. Se ele comprovar que o problema que ele teve foi resultante dessa pandemia agora nos últimos meses, né? Lembrando que o Congresso mandou para o presidente no final de abril, foi aprovado no final de abril, o presidente demorou aí um período muito longo para sancionar e decidir o que queria vetar ou não. Mas, voltando, né? É um programa fundamental que vai dar, vamos dizer assim, um gás para essas empresas pegarem esse dinheiro. Eu só tenho uma ressalva aí com relação ao prazo de carência. Lembrando aí também que a taxa de juros vai ser a taxa de juros Selic, que hoje está em 3%, mais um plus aí a título de comissão do agente, né, dos bancos que vão financiar, porque vai disponibilizar pessoas para fazer todo o estudo, toda a liberação, né? Mais uma parcela de 1,25%, ou seja, será de 4,25% ao ano, né? Ela vai até 19 de agosto, podendo se estender até 19 de novembro, né? Então, quem tiver problema nesse período poderá se socorrer, além do que a lei abre brecha para ser um programa permanente e não só nesse período de pandemia. Então, o Senado colocou lá algumas cláusulas que poderá transformar esse programa, o nome dele é Pronamp, né, num programa permanente, até porque os reflexos dessa crise, ela não se restringirá a esse ano de 2020. Ela poderá, e com certeza, atingir 2021 até mesmo 2023. A gente não sabe ainda o quão será estendido os efeitos da crise desses meses aí que a economia está praticamente, não está paralisada, mas está numa letargia muito grande. Uma regra para o empresário utilizar esse dinheiro ou ele pode utilizar da forma que ele pretender? Tem as regras lá. Ele vai ter que utilizar esse recurso para pagamento de salário, para aqueles custos fixos, né? Que de qualquer forma ele vai ter que pagar, por exemplo, como conta de luz, conta de água, aluguel, né? Tem muito empresário que aluga. Se ele comprou, por exemplo, mas se ele fez um arrendamento de uma máquina, de um veículo, ele poderá pagar isso aí, tá certo? Durante esse período de certa paralisação da economia, além de que ele vai poder recompor o estoque de matéria-prima dele quando a economia voltar ao normal. Então, grosso modo, é isso aí, tá certo? Então, com certeza, por isso que existe aquele 1,25% a mais, porque o banco vai ficar monitorando, vai ficar fiscalizando essas pessoas para que elas não utilizem esse recurso de forma, né, a não cumprir esse objeto. Então, o objetivo do governo, né, do Senado e do governo federal, ao lançar essa linha de crédito, é manter essas atividades durante esse período em que a economia está bastante inativa, para que quando a situação econômica voltar ao normal, essas atividades aí tenham condições de voltar à normalidade sem nenhum problema. Principalmente, né, um outro foco bastante interessante é que elas não demitam. A gente falou agora aí que essas micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 52% dos empregos formais gerados no Brasil. Algumas já demitiram, né? Outras poderão demitir, mas é nesse sentido, de manter a mão de obra, manter o estoque, manter o estabelecimento pronto para funcionar quando essa pandemia aí acabar. A gente espera, né? O governo está dizendo aí que até 19 de novembro, a gente espera aí que já no próximo mês, talvez Rondônia vai demorar mais um pouco, né? Mas quem sabe em meados de julho a economia já começa a voltar ao normal. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. O telefone dele é o 992061613, para quem quiser mais informações, né? Obrigada, viu? Exatamente. Um abraço a você. Abraço. Bom, tá então, viu, Renata? Esclarecendo tudo mais uma vez, né? O professor, nosso sócio. Sempre com boas dicas e com a informação de forma que a gente entende, né?